Hoje eu queria tratar de um tema muito importante que na verdade é bem atual, que seria o sonho sem a fantasia, né? Basicamente é a questão de sonho, todos temos que sonhar, enfim, porém a questão da fantasia acaba prejudicando muito, né? E a gente vai ver hoje como que uma coisa não está ligada à outra, né? E se estão ligadas, mas as diferenças e aí o que isso implica em sonhar sem fantasia. Bom, então primeiro a gente vai ver quais são as principais diferenças entre o sonho e a fantasia, né? E depois a gente vai ver três pontos que seriam porque muitos deixam de sonhar grandes sonhos, né? Porque outros apenas fantasiam e porque poucos trabalham para realizar. Bom, então primeiro a gente precisa entender que o sonho em si, né, ele é basicamente onde você quer chegar, né? Porém, você pode se ver lá, né? Se ver onde você quer chegar, mas isso não deixa de você ter, digamos assim, o português, claro, os pés no chão, né? Então, assim, no sonho a gente vislumbra onde a gente quer chegar, porém a gente existe um afastamento, né? A gente volta para a realidade e vê quais seriam os passos, né? Para a gente chegar nesse sonho. Aí entra a questão do planejamento, entra a questão, enfim, do trabalho em si, que pode ser feito de diversas formas, mas enfim a gente tem um deslocamento referente ao plano mental, né? Mas a gente volta para a realidade e aí a partir daí é, caminha para esse sonho, né? Agora, na fantasia, né, a gente tem um outro panorama, digamos assim, que na fantasia, digamos, você deslumbra, né, um outro local, uma outra realidade, porém ela já está como se realizada, ela já se basta a si própria, se basta a si mesma, né? Então esse é um aspecto muito peculiar da fantasia, que ela se basta a si mesma, né? Então isso acarreta com que nós não, quando voltamos dessa fantasia, simplesmente nós nos deparamos com uma outra realidade, o que é meio que chocante mentalmente dizendo para esse indivíduo que está nessa circunstância, e ele segue a vida normal, enfim, é, entre aspas, digamos assim. Porém, e, é, não, a próxima vez que as próximas fantasias, elas são sempre vivas em si próprias, né? Como se tivessem vida própria. Mas o indivíduo não consegue trazer isso para a realidade, né? Então esse é um aspecto fundamental e extremamente negativo, né, da fantasia. Não existe esse deslocamento, na verdade, existe uma vida própria da fantasia em si mesma, né? E ela se basta a si própria. Então esse é um grande é, a grande problemática da fantasia em si, né? Bom, então vamos pensar por que as pessoas desistem dos grandes sonhos, né? Que é um assunto bem complexo, mas enfim. Basicamente, elas se convencem ou são convencidas de que vale a pena sonhar outros sonhos, né? Sonhos menores, sonhos mais fáceis de serem alcançados, pelo menos teoricamente. Uh, Nisso, geralmente as pessoas vão pelo caminho do que está, digamos que na moda, né? Então, o que é a profissão do momento, enfim, é lógico, existe aí nisso daí geralmente o grande risco de se frustrarem, mas enfim, a gente está discutindo, né, o que geralmente as pessoas acabam fazendo em si. Então vamos analisar por que algumas pessoas simplesmente fantasiam, né? Primeiro que,
como a gente já observou, a fantasia ela basta por si própria, né? Então ela não exige um esforço no sentido da sua realização. Porque na fantasia, ah, quando estando naquele momento fantasioso, o indivíduo ele já se sente realizado. Esse é o sentimento. Bom, então essa fantasia, ela está acessível em qualquer momento, em qualquer lugar, pelo imaginário. Então, é, ela não necessita de um desenvolvimento pessoal, ela não necessita de um esforço em relação à sua realização, né? Bom, então vamos analisar agora por que poucos trabalham para realizar, né? Primeiro que o sonho ele custa caro, ele custa tempo, ele requer abrir mão de prazeres concretos e acessíveis em relação a um planejamento, a, a uma construção de um sonho e de riscos, né, de cálculos de riscos. Então isso demanda tempo, isso demanda muitas vezes investimento, muitas das vezes causa conflitos familiares, conflitos em relacionamentos, enfim, o sonho ele realmente em si planejado para ser realizado, que é o sonho saudável, né? Ele realmente custa caro, demanda tempo e é preciso saber sonhar, né? Ter a maturidade, a sabedoria, enfim, para sonhar sem deixar de viver a realidade, né? Que é o que todos nós buscamos ou deveríamos buscar, enfim. Então, esse ponto é fundamental, né? Não abrir mão do sonho em detrimento da sua realidade. Em contrapartida, não sonhar e não confundir o sonho em si com a fantasia.